Então, como eu te disse ontem, nós hoje vai estudar os componentes do universo. Nós já viu um componente que é Deus, já entendeu o que é Deus. Agora nós vai entender os outros dois componentes do universo, que é o espírito e a matéria. Veja, falar de espírito, principalmente para um grupo igual a este, deveria ser uma coisa muito fácil. Porque afinal de contas, de todos que estão aí, são espíritas, espiritualistas, ou seja, acreditam na existência de um espírito. Mas, no entanto, não é tão fácil falar assim, não. Não é fácil falar porque, da mesma forma do Deus, nós acreditamos haver espírito, mas não tem a mínima noção do que é espírito. Se eu perguntasse para vocês o que é espírito, aqueles que já ouviram essa palestra se poderiam dizer: eu sei, mas até ouvir não sabiam. Então, vamos prestar muita atenção, porque, vamos dizer assim, nós vai estar desenhando hoje um autorretrato seu. Nós vai estar desenhando hoje quem é vocês na realidade. Porque se você é algo mais do que a carne, eu vou dizer o que é esse algo mais da além da carne que é vocês. Volto a repetir, só para relembrar, tudo que nós sempre sempre disse isso. Olha, eu não vou falar nada novo. Se vou falar apenas o que já foi ensinado, quer seja pela ciência, quer seja pela espiritualidade. Porque afinal de contas, como de ontem nós estudou, a ciência nos é dado para o avanço em todos os campos. Então nós vai citar ciência e nós vai citar também os ensinamentos espirituais que existem até hoje. Vamos hoje, então, começar com o capítulo 23. Desculpem, a pergunta número 23 do Livro dos Espíritos. O que é espírito? Então vamos, como nós fez no Deus causa primária. A pergunta não é quem é um espírito, quem é o espírito. A pergunta é o que é o espírito. Ou seja, em que coisa eu posso reconhecer o elemento do universo que nós chamamos de espírito, de ser universal ou alma, qualquer outro nome que se dê. Então não é a pergunta quem, é o que. Ou seja, que coisa é o espírito? Então logo de início nós começamos a descobrir que o espírito não é gente. Ele é uma coisa do universo, ele é um elemento do universo. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Uma pergunta dentro da pergunta: qual a natureza íntima do espírito? Não é... Já vamos ler essa 23A, é assim. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo.
Então, logo de início, nós já declara que o Espírito é um princípio do universo. O que quer dizer isso? É um elemento. No universo existem 3 elementos: Deus, Espírito e a matéria. Tudo no universo é composto por essas 3 coisas: Deus como tudo, o Espírito e a matéria. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. E aí nós se lembra que a Fia ontem estava falando. O que é um ET? É um espírito que não nasceu, não se desenvolveu no planeta Terra. Mas o que é um ET? Um ET é um dos elementos do universo. Assim como você, que é um espírito desenvolvido na Terra, é um princípio do universo. Não há distinção entre espíritos no universo. Todos os espíritos são elementos do universo. Não importa onde nasceu. Se nasceu em Plutão, em Marte, ou se nasceu na Conscicina ou na Terra. Não importa. Ele é um elemento do universo. Ele compõe isso que nós chamamos de universo. Ficou claro isso? Porque se ficou claro isso, e mais tarde nós vamos ver, a primeira coisa que nós temos que pensar é se não há diferença entre nós daqui e quem nasceu em Plutão. Também não pode haver diferença de quem nasce no Brasil e quem nasce na Argentina. Não há raças. Espírito não tem raça. Espírito não tem povo. O espírito pertence ao universo. Ele é parte integrante do universo. Então você não é brasileiro, você não é sul-americano, você não é terrestre, você é universal. Um ser do universo, um elemento que compõe o universo. Pergunta número 24. É o espírito sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um tributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, eu agora há pouco tinha definido para vocês, você como a mente que habita este corpo. Mas a mente não é sinônimo de inteligência. A inteligência é um dos atributos da mente. Mas a ciência, para a ciência é a mesma coisa. Mas, veja, se nós disser isso, você vai ficar agora, então, como se fala, do mesmo jeito que entrou, sem saber. Por quê? Porque para vocês o espírito não é nada. Você não sabe o que é espírito e não tem condição de saber, porque não existe como você dizer do que ele é feito, o que é ele, como é ele. Não existe como dizer. Então, para vocês, o melhor que você pode compreender agora é que você é a mente que habita este corpo. E a mente, já ficou claro antes, pela ciência, é uma parte imaterial. Então você não é cérebro, você não é olho, você não é garganta, você não é barriga. Você é mente. Ficou claro isso? Então, só lembrando, a inteligência não é o espírito, mas para vocês, a inteligência é apenas um atributo, mas para vocês, para fim de estudo apenas, para fim de auto-reconhecimento na carne, saiba que você é a inteligência que habita o corpo físico.
Meu pergunta, Joaquim, fale um pouco mais sobre o espírito sem o perispírito. Que partes o compõem que precisam ser aglutinadas? Doutora, a pergunta é excelente, mas eu tenho que lhe responder como o Espírito da Verdade respondeu. Não dá. Ainda não dá para você saber. Nós já ensinou lá atrás que o Espírito se dividia em núcleos, mais ou menos parecido com os sistemas do corpo físico. Mas veja, que isso para você e nada é a mesma coisa. Porque não há como você compreender isso. Então o melhor para nós agora é saber isso. O espírito não é o corpo e o espírito não é o perispírito. O espírito é a inteligência que habita o perispírito e o corpo físico. Isso seria, vamos dizer assim, o limite que você poderia chegar agora. Não é a realidade. Aliás, para quem está novo aí, deixa eu dizer uma coisa. Eu já disse isso em todos os lugares que eu vou. Eu não falo a verdade. Saiu alguém da sala, filho? Eu não falo a verdade. Por quê? Porque a verdade é Deus. Eu não conheço. Ninguém conhece. O que eu posso falar é o mais verdadeiro que você pode compreender. Mas ainda não é a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta só Deus conhece. Então, eu digo muito, o que nós faz no nosso trabalho é elevar o seu limite. Nunca lhe ensinar tudo. Porque nós não temos essa capacidade. Aliás, ninguém no universo tem. Então o que nós faz é elevar o limite de conhecimento. Só isso. A Helene diz, num exemplo bastante grosseiro, sendo que o perispírito é um invólucro que guarda o espírito, poderíamos dizer que é um monte de energia dentro de um saquinho? Dentro de um saquinho de energias. É por isso que não dá para você entender. Veja bem, alguém já viu a luz elétrica passando pelo fio? Não é tomar choque. Já viu? Não. Da mesma forma você é incapaz de ver o espírito dentro do perispírito. Eu ia falar do raio, mas na verdade nós vemos a luz que ele provoca. O raio nós não vemos. Ficou claro, minha doutora querida? Ela disse acima, compreendi a minha incompreensão. Olha, eu já disse, na hora que vocês entenderem, declararem que nada sabe, vocês vão começar a saber alguma coisa. Joaquim, o senhor falou no começo que a inteligência ou a mente é a capacidade de perceber e armazenar. Mas, além disso, nós também analisamos coisas, certo? O raciocínio, como eu disse, existe também o raciocínio. Mas, por definição, inteligência é a capacidade de perceber e armazenar. Ou se você usa um processo para perceber e armazenar, que no meio deste processo tem uma análise, raciocínio. Mas esse é um processo, não é a própria inteligência. A inteligência, por definição, é só a capacidade de perceber e armazenar. Ficou claro?